Olá pessoal, eu sou o professor Zé Rui e nós vamos tratar aqui com vocês a disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados 1. O intuito dessas videoaulas é dar um apoio, dar um suporte aos alunos do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, do campus Rio Pomba, no qual eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação. Então, seja bem-vindo já desde já, né? Independente se você faz ou cursa o curso de Ciência da Computação ou o curso técnico, né, que nós oferecemos aqui. Essa é uma produção nossa, né, autônoma do IFE, mas o objetivo maior é auxiliar os alunos que estão fazendo o curso de Ciência da Computação. E especificamente a disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 1, no qual eu tenho ministrado essa disciplina. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, nessa primeira videoaula, a ementa do que nós vamos tratar ao longo deste curso, tá? Com essas videoaulas aí. Então, eu fiz um site aqui bem simples, né? No Wix mesmo. Só para vocês terem uma noção e conseguirem acompanhar. Se vocês quiserem baixar as aulas, né? Estão todas aqui, fiquem à vontade, igual aqui a aula 01, né, que é referente ao capítulo 1, a introdução, enfim. Do lado direito aqui tem alguns exercícios, né, algumas listas de exercícios, e aqui tem até as práticas que eu tenho ministrei, por exemplo, nesse semestre que acabou, tá? 2018-1. Fique à vontade, tá, para pegar essas práticas e tentar fazer. E mesmo fazendo essas práticas, se você ficou em alguma dúvida, também pode me mandar um e-mail, pode comentar aí por baixo desse vídeo que a gente tenta auxiliar vocês aí. Tá? Então vamos lá. Vai ser dividido em capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 e 6, tá? De forma bem simples, tá, pessoal? Não é nada complexo, né? Tentei dividir aqui da forma que eu acho, que eu julgo interessante pelos anos que eu venho ministrando essa disciplina. Então, no capítulo 1 aí, ó, a gente inicia ele vendo os conceitos básicos. Então, a primeira aula, que é a aula 01, nós vamos ver o que são os algoritmos, as linguagens de programação, né? O que é o código, o que é o programa, o que é o fonte, esses nomes que a gente precisa estar ciente deles, né, para facilitar o nosso diálogo, para vocês entenderem quando eu falar, olha, o código fonte tal, o programa tal, você tem que ter uma noção do que vem a ser cada um deles, tá? Nós vamos utilizar a linguagem C++, tá certo? Principalmente porque ela dá um suporte, ela faz com que você faça muita coisa na mão, tá? Ah, professor, mas você está indo na contramão das facilidades? Sim, esse é um curso básico e nós queremos que os nossos alunos entendam mais a fundo possível o que eles estão fazendo, tá? Então, por exemplo, nós vamos mostrar para vocês como executa um programa pela linha de comando, tá? Que diferentemente do que a gente está acostumado de só dar um clique, ou apertar um F11, um F5, coisa desse tipo aí. E os ambientes de programação, que na verdade, nesse curso, nós não vamos entrar em nenhum dos ambientes de programação que nós temos. Tá? Nós vamos usar um arquivo de texto comum. Se você está usando o Linux ou o Windows, você pode usar o Notepad++ ou um editor de texto simples. No meu caso, eu uso aqui o Gedit, salvo como .cpp, nós vamos estar tratando isso tudo aí e vamos compilar ele pelo terminal, tá certo? Para vocês verem como vocês conseguem fazer, como que essas IDEs trabalham por trás daquilo que vocês estão acostumados com cliques, ok? E os erros que a gente faz parte da nossa vida de programador, ok? Isso tudo vai estar dentro da aula 01 aí. Basta você clicar aqui e fazer o download e tudo certo. A aula 02, nós vamos ver aí os comandos básicos, o comando de saída de pressão na tela, o fato do C++ ser case sensitive. Vou mostrar para vocês também que tudo acontece dentro da função main, né, na função principal.
os comandos, os comentários e os arquivos de cabeçalho. Ou seja, muitas vezes nós precisamos de importar algumas bibliotecas e são esses arquivos de cabeçalho que nós estamos dizendo aqui. Na aula 3 nós vamos ver os comandos básicos, continuando nesse item 1.2, e nós vamos ver como funciona, como que se comporta a variável, o nome, o endereço, o tipo de lixo de memória, o que cada tipo de variável aceita dentro de si, né? Como por exemplo, diferentemente de linguagens não tipadas como PHP, JavaScript, o C, C++, Java, Pascal, Delphi, todas essas nós dizemos que são linguagens fortemente tipadas, tá? Ou seja, elas têm vinculadas a cada definição, declaração de variável, um tipo atrelado a elas que, desde que você não use um typecast, você não vai conseguir alterar esse tipo aí, tá? Na aula, ali foi a aula 3, né? Então agora já a aula 4, nós já vamos partir para funções. Por quê? Porque se nós precisamos de, logo de cara, entender o que é a função main, é interessante também nós estruturarmos nossos pensamentos para já trabalhar com funções. Porque se a gente for entender melhor, a gente vai ver que quase tudo é função. Né? Você fala, faz uma rotina, faz isso, faz um script. No fundo, são sinônimos de função do que nós estamos tratando aí. Tá? Então, logo na terceira, quarta aula, nós já trabalhamos isso. E na aula 05, a gente já trata o comando de entrada, tá? Do C++ aí. O capítulo 2, a gente aborda sobre as estruturas de controle, que são as condicionais, né? O if e o switch, na aula 6. Depois nós passamos para o laço, né? As estruturas que nós chamamos de loop, né? Que entra em laço, que é o while, ou for, ou do while. São os três mais utilizados. Cada um, eu diria assim, por mais que tenha gosto, mas tem determinados casos que uma estrutura dessa pode ser melhor do que a outra, tá? Mas são equivalentes. O capítulo 3, a gente vê ponteiros. Por que ver ponteiros? Para a gente entender o mecanismo de arranjo, por exemplo. Porque se nós formos ver logo no capítulo 4, a gente já vai trabalhar com os arranjos, né? Que são os arrays multidimensionais, unidimensionais, sejam qualquer um deles aí. Tá? Então, é interessante, principalmente quando nós vamos fazer declaração de vetores dinâmicos, nós vamos precisar do ponteiro. E se nós vamos precisar do ponteiro, nada mais interessante que desde já entender essa ferramenta tão poderosa e tão importante para esse início de entendimento dos algoritmos, das estruturas de dados, do curso de ciência da computação. Então, eu costumo falar com os alunos que, até brinco, coloca aquela imagem do Jim Carrey, né, do Todo-Poderoso com o mundo nas mãos, mas de fato é isso. Quando você entende claramente o mecanismo, como funciona esses ponteiros, que na verdade, no fundo, você está trabalhando com endereços de memória, você tem o poder nas mãos, tá? Então, quando nós chegarmos nessa aula, nesse momento, vocês vão entender, vão perceber que, uma vez entendido bem, muitas outras partes dessa disciplina e da EDS 2, a EDS 3 ou um curso de programação mais avançado, você vai passar tranquilamente, você vai entender como que as coisas estão acontecendo. Tá? Então, no capítulo 4, nós trabalhamos com o vetor unidimensional e no 4.2 a gente passa para a matriz, né, que é o bidimensional, mas aí o céu é o limite, você pode fazer tridimensional, 4, 5, 6 dimensões, o tanto que você tiver necessidade aí. O capítulo 5 eu trato sobre recursividade e o capítulo 6 a gente inicia o tipo abstrato de dados com o struct, tá? Na EDS 2, que eu já inicio com
tipo abstrato de dados, já mostrando classes de orientação a objeto, mas aqui o escopo da Eds 1 para exatamente nesse ponto aqui, ok? Então, eu espero que vocês possam aproveitar. Esse vai ser o conteúdo, essas aulas já estão prontas, são as aulas que eu uso aqui na graduação, né, com os nossos alunos. Como você pode ver ali, tem até ali a aula 14, a quitanda do Hélice. Hélice, um abraço para ele aí, ó, nosso aluno, né? A gente fez na sala de aula. Enfim, fique à vontade para baixar esse material e para nos acompanhar. Se for interessante para você, é interessante para nós também. Valeu, um abraço!